Seja muito bem-vinda a mais um Neuromarketing Cast. E hoje, mais uma vez, aqui no estúdio do meu mentor, do Joel J, trouxe, gente, uma convidada muito especial para apresentar para vocês. E ela que é referência em confeitaria no Brasil. Minha conterrânea também de Presidente Prudente. Pois é, gente, trouxe ela para Alphaville hoje para gravar aqui para vocês. E ela vai falar tudo sobre como ela começou. Tudo isso na confeitaria, a empresa grande que se tornou, uma grande franqueadora, uma feira gigantesca. Quem é prudentino tá assistindo já sacou quem é, né? Mara Cake, seja muito bem-vinda, amiga. Obrigada, Karina, né? Primeiro é uma honra para mim estar participando. Eu admiro também muito o teu trabalho. Obrigada. É uma mulher muito empreendedora que leva outras mulheres junto, né? E que tem um trabalho maravilhoso também. Eu tenho uma admiração muito grande. E obrigada pela oportunidade de eu estar aqui contando um pouco da história hoje. E espero inspirar outras mulheres através desse nosso bate-papo aqui hoje, né? Com certeza, Mara. Até porque, gente, mulher mais inspiradora do que essa. A história delas, vocês vão ver aí. Alguns já conhecem, né, Mara? Porque de Prudente, quem estiver nos assistindo. Conhece. Porém, hoje para o Brasil, qual é a primeira pergunta que eu quero fazer para você? A sua mentalidade de confeiteira para uma grande empresária que você é hoje, o sucesso todo que você tem no ramo da confeitaria, o que precisou mudar? Qual foi a virada de chave na sua mentalidade para que isso acontecesse? Karine, eu acho que eu venho de uma família que tem a mente empreendedora. Eu acho que na minha família, a gente meio que nasce vendedora. A minha mãe é muito comunicativa, a minha mãe é vendedora. Então, eu cresci dentro do comércio dos meus pais. Minha mãe teve loja de roupa sempre, roupa, sapato, tecido. Meu pai teve bar muitos anos. Eu era uma criança e eu já vendia semijoias, eu vendi sapatilha, eu vendi guardanapo, eu pintava guardanapo e vendia na rua. Gente, novinha, adolescente. Eu não sabia dessa parte aí, não. Fui criada no sítio também, muito da minha infância. E eu pedia pra minha avó me dar os ovos que as galinhas botavam no sítio para eu vender quando chegasse na cidade. Então, eu acho que eu sempre tive essa veia empreendedora, mas faltava algo para que isso fosse desenvolvido. E eu ouvia muitas vezes assim, um dia você vai achar alguma coisa e vai dar muito certo, Mara, porque você é comerciante, é empreendedora. Eu sempre tive esse espírito, né, pro negócio. Mas aí, não esperava que fosse na confeitaria, jamais. Sou formada em pedagogia. Nossa, você se formou em pedagogia? Sim, mas dei aula... Você tinha o sonho de dar aula? Não, minha mãe que me obrigou, fiz vestibular chorando. Não era um sonho de professora. A minha mãe é professora e ela queria que eu fizesse uma faculdade. Minha mãe, ela exigiu que os 3 fizessem faculdade, não importasse do quê, mas tinha que ter estudo, né? E a mãe tá certa, né? Tá certa. Sim. A gente tem que estudar. E minha mãe, não, vai fazer, e fui. E me formei em pedagogia. E foi ótimo, porque a didática me ajudou muito. Com certeza. A ser a professora de confeitaria em todo o Brasil, né? Sim. E aí, eu tive boutique também de moda feminina. Tive sacoleiras em várias cidades. Cheguei a ter 10 sacoleiras em várias cidades da região. Já era uma marca também. Sim, eu vinha pro Brás, Bom Retiro, puxava o carrinho ali nas ruas e distribuía a mercadoria. Então é muito meu, é da Mara. Sim. Não é que a confeitaria fez a Mara ser a empreendedora, né? Eu acho que a confeitaria ela veio no momento certo que me despertou esse potencial, né? Mas era algo que já estava dentro de mim. Já era uma semente, vamos dizer assim, né? E, Mara, perguntar para você também, uma pessoa que foi muito importante nessa parte mais para os negócios, que te auxiliou, te ajudou, quando você se viu empresária, que nem você falou, você já tinha a veia empreendedora, mas teve um momento que você teve que profissionalizar isso, institucionalizar isso, até se tornar Mara Cakes como marca. E teve algum mentor, alguma pessoa na área de negócios que te deu essa... Karina, eu sinto falta disso. Eu acho que se eu tivesse tido... Eu olho hoje as mentorias, né, os cursos que existem. Você acabou de comentar da mentoria aqui, né? Que você fez com o Joel J. E eu não tive isso. Se eu falar para você que eu tenho... Mara, você tem um curso de marketing, de gestão, você tem uma mentoria, você comprou uma mentoria até hoje? Eu não tenho nenhuma. Caramba, olha! E já é mentora, na verdade, e eu sou autodidata, eu não tenho um curso de uma massa de bolo, de nenhum recheio. E eu tenho 30 sabores de bolos todos os dias nas minhas lojas. Mara.
Então, assim, eu acho que faltou. Que se deu certo, eu poderia estar melhor ainda se eu tivesse encontrado uma mentoria como as mentorias que existem hoje, né? No mercado. E que as pessoas crescem tanto, né? E eu acho que eu fiz muita coisa sozinha. Eu tive muitas ajudas. Eu tive ajudas de lojas de confeitaria. Eu tive ajuda de marcas, de pessoas que trabalharam comigo. Eu acho que eu não construí nada sozinha. Sim. Eu acho que o público me ajudou muito. Eu acho que muita gente foram peças importantíssimas para que eu chegasse aqui. Mas se você olhar a questão de gestão, eu poderia ter sido melhor preparada. Eu acredito que faltou isso, sim, na minha carreira. Eu fui empurrada para dar certo. Eu não busquei, eu não projetei. Eu não me programei para ser uma confeiteira de sucesso, para ter um evento, para ter franquia. Eu simplesmente fiz meu bolo de aniversário, aquilo foi, explodiu, todo mundo queria aprender. E tipo, vai, Mara, tem demanda, estão pedindo, se te vira. Foi assim. Nossa, que lindo. Foi Eu cheguei a emocionar isso, né, gente? Foi que assim, coisa. eu não estava preparada, eu não tinha estrutura nenhuma, eu mal sabia fazer um bolo, né? E Eu acho que quando tem que ser, Deus... Isso que eu ia falar agora, isso já tirou. Deus, não tem explicação, é Deus purinho. Eu já ia falar agora isso pra você. Será que Deus, nesse momento, Deus. te viu e falou, não, ela é escolhida pra levar esse Deus. conhecimento pra outras pessoas? Porque quantas vidas Deus. você transformou Nossa, através desse conhecimento, né, São Mara? tantas histórias, tantos testemunhos, quantas curas de depressão, quantas mulheres desempregadas, quantas vidas transformadas através do meu trabalho. Meu Deus. Deus não fez pra mim Ele mudou a minha vida, assim, demais, mas a de milhares de pessoas, né? Através Sim, da minha, né? Através da sua Tem muito vida. propósito o meu trabalho, né? Desde o início. Nunca foi pra mim nada Que disso. bênção. E tanto que essa próxima pergunta vem muito ao encontro disso, viu, Mara? Porque hoje te vendo com 560 mil seguidores, mais de 500 mil de seguidores nas redes sociais, o quanto as pessoas te admiram. Da Feira 360. Da Feira todos 360, passam de 1 somando, milhão. já passa de 1 milhão de seguidores. E eu vejo, até comentei com vocês essa semana, né, que eu falei, Mara, como que as pessoas, elas te idolatram, assim, né? Elas falam do seu trabalho, dessa sua reputação como referência na confeitaria. Isso é muito gostoso. Elas têm um amor muito grande, né? Ontem eu estava no evento em Ribeirão e a moça chegou e chorou, e ela não acredita, eu tô muito feliz. E fazia assim, chorava, e é gostoso demais. Isso é ótimo, é muito bom isso. É muito bom, esse carinho. E você tendo esse know-how que você tem hoje no seu negócio, o que você acredita, por exemplo, para uma mulher que está nos assistindo hoje, que ela quer iniciar, quer começar a empreender e ela tem muito conhecimento técnico? É uma mulher que, por exemplo, ela já faz muito bem doces, bolos, mas ela gostaria de tornar isso também uma empresa, como você fez, abrir uma loja ou dar aula, talvez, nesse segmento. O que você acredita que é importante ela investir? Detalhe, a gente sabe que tinha o conhecimento técnico, só que você disse aí pra gente que você também tinha já a comunicação. Você já era boa comunicadora. Sim. Então fala pra gente nesse sentido, o conhecimento técnico e a comunicação. O quanto que isso junto, essas duas habilidades, essas soft skills, fazem a diferença para ela ser uma grande empresária? Eu acho que as duas coisas. Tem muita gente com muito conhecimento, com técnicas perfeitas, mas eu acho que falta muita coragem nas mulheres. Eu acho que as mulheres, elas precisam ir mais em busca, mais atrás, acreditar mais nelas. É como se muita gente ficasse esperando cair do céu, eu sinto. Elas não querem se profissionalizar, elas não querem investir. Muitas vezes um curso de R$100, elas acham caríssimo. E aquilo vai mudar para elas, né? Elas querem esperar vir pronto a coisa. Ou então elas se comparam muito com outras pessoas. Então eu acho que falta um pouco, assim, de crédito nelas mesmas. Porque pessoas com técnicas maravilhosas é o que mais tem na confeitaria. Exatamente. E pessoas que comunicam bem, tem muito também. As confeiteiras estão se comunicando bem demais. Sim. A internet está proporcionando isso, né? O TikTok, o Instagram, né? Elas têm que aparecer mais. Mas uma dica que eu sempre dou é elas terem um foco em alguma coisa, ser bom em algo. Por exemplo, quando você lembra de uma confeiteira, você não vai lembrar dela em todos os produtos. Você vai falar, nossa, o brownie da fulana. Ou então, nossa, aquela loja tem um pão de mel. Isso. Eu acho que a confeiteira que vai começar, ela precisa ser boa em algo. Fazer o básico bem feito. Não querer atirar para todo lado, não querer entrar em todos os modismos. Boa, Mara. Ela fazer o básico bem feito. Falou tudo. Eu vou me profissionalizar em algo, eu vou estudar esse produto, porque eu quero ser referência na minha cidade nisso.
Aí eu vou pra rua, eu vou fazer degustação desse produto, eu vou colocar a cara no Instagram, eu vou me especializar, eu vou comprar curso desse produto e com certeza vai dar certo. Porque ela vai colocar energia naquele produto. E também, Mara, porque, como você bem disse aí, às vezes esse medo de investir em um curso, de investir em conhecimento, elas ficam adiando, procrastinando isso. Mas eu preciso mesmo de um curso. Eu fico vendo você, por exemplo, como exemplo disso. Onde você chegou? Se você não teve que fazer muitos cursos, teve que estudar, porque você não fez nenhum bolo e nem dois. Pois é. Quantos bolos você não teve que fazer? Quantas coisas na confeitaria para chegar onde você chegou? Você abriu uma loja, você teve que esperar essa loja dar certo, aprender muito com ela para depois aprender você... errando. Isso. Hoje tem ferramentas para ninguém passar o que eu passei. Exatamente. Hoje tem ferramentas. E essa procrastinação que você falou, muitas vezes faz com que elas desistam no meio do caminho. Sim. Porque elas não suportam, né, os problemas. Pela falta, muitas vezes, dessa profissionalização que precisa, né? E também esse medo do investimento, achei bem interessante você ter tocado nesse assunto, que vai muito ao encontro do que a gente traz nos meus podcasts. A pessoa falar para você, que nem eu te falei, né? Quanto tempo, Mara, você levou para chegar onde chegou o conhecimento, a técnica e a experiência que você teve que ter? Essa semana aconteceu um caso bem parecido. Eu sempre compartilho com eles, durante o podcast, algumas, insights reais. E essa semana foi interessante que teve uma pessoa que ela procurou por um dos produtos na minha esteira de produtos, no marketing, nos treinamentos, né? E aí ela falou, quantas horas são esse? E era um treinamento mais curto, 6 horas. E aí eu passei o valor, fiz o orçamento personalizado em um outro local e tudo mais. Aí a pessoa falou, nossa, mas é esse valor para 6 horas apenas? E aí eu lembrei daquele... Todo mundo conhece, né? Tem um meme que eles fizeram outro dia, né? R$1.000 para apertar o parafuso. Nossa, R$1.000 para apertar o parafuso? Não. Para apertar o parafuso, né? É R$1. 999 é para você saber qual parafuso você tem que apertar. Então é a mesma coisa. Quantos anos, né? Eu já 20 anos aí na parte de vendas, atendimento ao público. Você, todo esse tempo, que nem você mesma falou, olha, tive que errar. Tive que fazer, eu também, quantas vezes não tive que errar, fazer coisas que eu falava, meu Deus, olha, essa estratégia não funcionou, deixa eu tentar essa outra. E nisso vai tempo, vai dinheiro. Coisa pronta, né? Hoje tem pessoas que estudaram pra nós e entregam pronto o atalho, conteúdo. como o Joel fala, né? O Joel fala isso, que o mentor, ele te dá o atalho, porque olha, não vai por aqui porque eu já fiz e deu ruim. Vai por esse outro caminho. Então, isso faz muito sentido também. Eu fiz alguns cursos depois, né? Que eu já estava bem conhecida, já tinha rodado até alguns países. Aí eu fiz curso de decoração de bolos, né? Fiz alguns cursos na Inglaterra, nos Estados Unidos, na França. Mas nada dentro do bolo, técnica não. Algumas decorações. Sim. Mas me considero totalmente autodidata. Com certeza, muito habilitada. A gente vê isso, né, gente? Todos nós acompanhamos. Eu sou criativa, eu gosto de reinventar. Então eu tenho um certo pioneirismo, assim, na confeitaria, de ter trazido muita coisa que valorizasse o setor que não tinha na época, né? Há 11 anos atrás. Há 11 anos atrás, olha isso, gente. E nessa trajetória toda, eu lembro de uma ocasião, vou até compartilhar com o pessoal aqui, eu estava com uma amiga em Presidente Prudente, ela tem uma empresa que fica em frente uma das lojas Mara Cakes. E uma vez a gente foi lá e eu ainda não sabia quem era a Mara Cakes, né? E eu cheguei lá, pedi um cappuccino, tudo estava com essa minha amiga. E você estava ali atendendo o pessoal, era começo, tinha pouco tempo que tinha aberto a loja. E aí, com um sorriso, aquela disposição, e levando as coisas na mesa, e o tempo todo, ela perguntou umas 3 vezes, gente, se a gente estava satisfeita, se estava tudo certo, como que tava. Aí eu peguei e comentei com a minha amiga, falei, nossa, essa atendente é simpática, né? Aí ela falou assim, Karina, essa é a dona. E eu falei, como assim? Eu gosto de gente, Karina. E, gente, ela sorridente, mas com uma alegria atendendo as pessoas. E isso, assim, é a cara da Mara. Até rima, né? É a sua cara, esse atendimento tão acolhedor. Inclusive, eu queria te parabenizar por isso. Um atendimento acolhedor, o quanto você se disponibiliza, né, para o cliente, para as franqueadas, tudo isso que você tem construído, Mara. Então, assim, é mais do que referência e exemplo para nós. E eu ia até te perguntar também sobre isso, vem muito ao encontro aí, né, do que a gente traz no podcast, a importância de treinamentos equipe, por exemplo, de você conversar, treinar e investir nisso, o quanto é importante para você hoje. Muito importante porque motiva muito, né? Porque eu acho que hoje a gente vive uma geração complicada, né? Ainda mais eu que tenho loja em shopping. Se você não estiver motivando, se você não tiver um salário um pouquinho diferenciado, você não fica com funcionário mais, não. Não fica com funcionário mais. O funcionário dá tchau hoje, assim, né?
brincando, né? Não gostei, tchau. Ele vai hoje, manda no WhatsApp, que ele não vai mais, né? Amanhã. Porque ele achou muito corrido, deu muito movimento, muita gente foi tomar café, né? Então é muito maluco isso, né? Ai, meu Deus. É diferente, tá sobrando o emprego, Tá né? sobrando. Então, turnover em shopping é pior ainda. É. E no nosso caso, quando ele consegue um trabalho de segunda a sexta, ele dá tchau sorrindo, né? Porque nossas lojas têm que trabalhar sábado, domingo, feriado, né? É, no shopping. A Bem maioria complicado. ficam no shopping, né? Então, eu gosto muito de treinamento com funcionários, né? Eu tenho estado bastante corrida agora com a feira, porque no ano passado eu fiz 3 edições, né? Fiz Recife, São Paulo e Gramado. Então, eu não consegui fazer. Então, devo estar já... O ano passado eu não fiz nenhum treinamento. Aí. Mas eu gosto muito de Está reunir. em tempo, hein? Vambora, Karina. Eu gosto muito de reunir todo mundo lá na fábrica, no piso de cima, fazer um café. Isso fortalece a cultura fortalece. organizacional também. Com Tava certeza. falando sobre isso com o nosso amigo Wilson antes de você chegar. O quanto que fortalece a cultura de uma empresa você reunir os funcionários para você dar ferramentas. Então, olha, pessoal, para o treinamento que eu espero, atender a expectativa que eu tenho sobre vocês, a ferramenta é essa. Sim. E a gente vai trabalhar assim, Da ferramenta, cobrar, né? ter um padrão, ter um playbook. Olha, aqui na empresa nós fazemos dessa forma. Isso é importante para nós. Nisso você não pode errar. E transmitir A gente isso. tem um pop, né? Que todos que entram, eu fazia isso pessoalmente, hoje não mais, mas de ler com eles, com cada um que entra, com os detalhes, como que é que atende, o que deve ser falado, o que não deve, a gente tem. Eu fiz pessoalmente cada manual pro franqueado, né? Nossa, no meu bloquinho de notas, eu escrevendo um por um. O material todo da franquia foi eu que escrevi no bloco de notas. Gente, olha essa mulher. Olha isso. Nem uma empresa. Que top. Muito bom isso, Mara. Até o receituário com foto de cada coisa. E tem até um que fala, abre a cortina, liga o som, liga o ar-condicionado. Passo a passo, cheguei. Tudo escrito nos detalhes, E aí eu tenho um pop, né, das boas práticas, e é o que a gente faz. Sim. Mas reunir o time, acho que foi só na confraternização de final do ano passado. Sim. Mas tá precisando fazer essa reunião. Uma potencial cliente, hein, amigos? E, Mara, fala um pouquinho pra gente de alguma dificuldade que você vê hoje no seu negócio e que talvez possa ser a dificuldade, agora já não com essa mulher que está iniciando, que a gente falou dela até agora, mas de pessoas que estão nos assistindo, que já têm empresas consolidadas, empresários que já estão em uma fase mais madura da empresa. E fala pra gente alguma dificuldade que você tem, que você acredita que eles também tenham e que talvez a sua experiência nessa grandeza toda do seu negócio possa colaborar com eles. Eu acho que hoje uma dificuldade geral, para todo mundo, é um pouco de insegurança com a mudança rápida que o mercado, né? A forma de consumo, a forma de consumo está mudando demais, né? Verdade. Então, nós estamos falando de coisas que funcionam esse ano, 2026, e a gente não sabe se vai funcionar em 2027. Porque é uma velocidade tão rápida que tudo muda, né? Não tem coisa que a gente viu no ano passado que não funciona mais esse ano. Então, vamos falar das canetas emagrecedoras. Eu tenho doceria. Quem tem pizzaria? Ah, é verdade. Quem tem pizzaria, quem tem restaurante, Verdade. tá todo mundo um pouco preocupado. Eu tô dividindo um prato com meu marido e tá sobrando comida. A gente comia um prato grande cada um, então a gente tá dividindo o mesmo e tá sobrando. Eu estava numa loja em São Paulo e eu escutei a gerente falando pra vendedora, tá preocupante a situação. Aí eu levantei o ouvido, né? Deixa eu ver o que ela tá falando, né? Eu me interessei pelo assunto. Ela tá preocupante, porque nosso forte sempre foi o GG. E o G, você viu que tá tudo aqui na loja? Todo mundo quer P e M. Então, assim, o mercado tá passando por um momento que as canetas emagrecedoras tá derrubando o faturamento. Fechou a empresa de cerveja. Essa juventude não bebe. Não bebe. Essa juventude não vai na boate, ela só quer treinar e comer saudável. Que Então, bom, assim, né? Evolução. ter um movimento wellness é bacana, né? É bom, né? É um momento saudável, é você valorizar, descansar. Não era chique postar que tava trabalhando pra caramba, a foto do computador, o Workaholic lá, era chique. Agora não. Agora ninguém posta. Tempo livre é status. Agora, né? É qualidade de vida. Qualidade de vida. Então, assim, tá todo mundo meio tenso com a mudança do mercado. E a gente tem que se reinventar numa velocidade absurda. Então, eu acho que é uma insegurança nesse momento, né? Sim, com certeza. Se reinventar tão rápido. Porque essa juventude, ela tá... Não sei te explicar, mas é tudo muito rápido, né? Você olha o TikTok e eles ditam, né, o que vai vender. Sim. Viralizou no TikTok, todo mundo racha de vender todo amanhã. Mundo quer. E não precisa ser bom mais pra vender. Bastou viralizar no TikTok. Exato. Olha que loucura. Eu vi, gente, tem coisas... E é tão incrível que às vezes está fora até do nosso radar, nós os 30 mais, né?
Nossa, revelei minha idade. Aí, Rafa. Eu Que sou não- 40, eu sou não. 45 mais, tá bom? 40. Aí, ó, ela quis falar, tá vendo? Eu não ia falar, falei sem Olha, eu querer. faço esse mês, 47. Não Esse tem mês problema. é seu aniversário? Dia 28, não tem Dia problema em falar a 28. idade, 47 já. Olha que legal. Bastante, né? Pra quem acredita, é a Ariana também. Ariana, Aí, ó. Como eterno, as duas Arianas. tá explicado. Tá explicado aí, ó, tá vendo? Porque, Mara, eu vi esses dias, né? Começou a aparecer pra mim uma geladeira uma É uma pequenininha geladeirinha. nos Estados Unidos que abre, tá isso, todo mundo azul. comprando lá. E aí eu falei, gente, tá ruim esse Que é algoritmo, isso? porque eu não vejo essas coisas no meu Instagram. No meu Instagram eu tô vendo coisa de treino, Apareceu pra mim livros. essa geladeirinha muito. Aí começou a aparecer isso. Eu falei, gente, por que tá todo mundo falando disso? Aí foi o que você disse. Eles Aham. ditam o que vai vender. Aham. Quando eu fui ver, foi algo que viralizou por Todo mundo tava comprando. isso, no TikTok, veio lá de fora, e agora eles estão espalhando isso aí de uma Uhum. forma que tá surreal. É assim. E essa volatilidade, quando... Você não viu o morango do amor? Morango que do virou? amor, bom exemplo. O que virou aquilo? Bom exemplo, bom exemplo. Só que esse ainda foi bom pra você, né? Nossa, salvou confeitarias que iam fechar as portas. Olha isso. Você não tem noção do quanto salvou Pra as você pessoas. foi ótimo. Então tem isso, esse negócio que você falou, gente, como é importante, né? A gente ficar atento no que tá em alta no mercado. E era inclusive a nossa próxima pergunta, sobre essa vantagem competitiva. A gente fala Uhum. isso muito no marketing, nas mentorias que eu faço para os empresários. Eles sempre falam, por exemplo, Cá, eu preciso vender mais, lotar a agenda e aumentar meu ticket. Todo mundo quer aumentar É o ticket. sonho de todo mundo, É o né? sonho de todo mundo. Quero vender para público A. Todo mundo quer vender para o público A. Ninguém quer vender para o público D, né? E o que você tem que ter para você se diferenciar? E eu falo para eles, gente, vantagem competitiva. Você tem que dar uma experiência ou fazer algo para o seu cliente que os demais não estão fazendo. Sim. Então, se você tem uma diferenciação, aumentou sua diferenciação, você pode aumentar o seu preço. Tem até uma escala que a gente mostra, né, na mentoria. Isso que eu queria saber de você, porque a confeitaria, Mara, é algo que tem muito. Ela Eu tem muita sempre- gente Eu fazendo. sempre busquei ter E o seu diferenciais, assim. diferencial, fala Pode pra ver que gente. Quando eu abri a loja, minha loja não tinha nada nem parecido. Não. Eu fiz aquela parede verde pro dente, todo mundo fez uma parede depois, né? De planta, né? Foi. Então, meu talher era dourado, não tinha ninguém com talher dourado. Era tudo personalizado. O Então, vermelho com dourado, eu a gente não tinha eu nada cheguei com assim. muitos diferenciais. Não tinha nenhuma loja em Prudente que tinha bolo na vitrine, vários bolinhos individuais, todo mundo cortava uma fatia, era bolo grande. Então, acho que eu cheguei com novidades. E hoje no Brasil inteiro tem os mini bolos, então acabou inspirando muitas lojas, né? Sim. O nosso padrão de loja inspirou muitas lojas também. Eu tenho muitas alunas que têm loja muito parecida com as nossas, né? E é uma Sim. alegria isso. Isso é E a feira, a mesma coisa. com certeza. Inspirou eventos antigos, que hoje tem uma exposição de bolos parecida com a gente, tem as arenas, tem o Kids, e as feiras no Brasil, elas não tinham nada disso. Não tinha. Eu visitei feiras em vários países, né? Na Inglaterra, na França, Estados Unidos, para trazer algo inovador para o Brasil. Então, eu sempre gostei de ficar buscando. Eu não desligo, tá? Eu trabalho 18 horas por dia, eu deito na cama, minha cabeça tá Todos nós, tentando Mara. tentando pensar Né, fora da Rafa? caixa. Tentando pensar fora da caixa Aham. pra pensar em algo novo. E eu acho que diferencial a gente sempre tem que ter. Porque Eu senão- achava que era só eu que tinha ansiedade e perdi o sono, às vezes, na É. madrugada, que você começa a pensar, o que eu vou criar? Sim. Depois eu descobri que isso é uma doença do é empreendedor. da gente, é do empreendedor. Porque É. senão você vai ser mais um. Exato. Exatamente. É. Então, o seu diferencial dá pra ver mesmo. E quando a que- gente é inspiração, você tem que sempre pensar em algo novo, porque você faz, as outras pessoas vão fazer igual. Elas estão esperando Tão você esperando você trazer criar. a ideia. Isso, exatamente. Exatamente. E, inclusive, Mara, essa nossa próxima pergunta vai muito nesse mesmo sentido do que você acabou de dizer. Porque, veja bem, eu costumo falar para os meus alunos, né? Você pega o João Adib, da CIMED, por exemplo. Ele precisava, com um faturamento de 5 bilhões, gente, É ele incrível o precisava trabalho que eles mostrar fazem, né? a cara. Ele não Não. precisava se ele não quisesse. Flávio Augusto, tô até É. aqui no escritório do Joel, né? E a Trinca, você vê que eles fazem questão. Aham, de mostrar. De mostrar a cara, de investir em comunicação, de ter essa conexão e esse vínculo com o público. Então, a comunicação deles é incrível. E o que eu percebo de você nesse... Gente, quem vê Mara Cakes é o rosto da Mara, é a imagem da Mara. É. E o como você se posiciona, essa mulher empoderada, empresária. acha? Lógico! Senão nem estaria aqui. né, Obrigada. quem participa do podcast sabe que são seletos os meus Ó, ó. convidados. Então, uma mulher com a postura que você tem, com esse posicionamento, tanto nas redes sociais quanto no presencial, Uhum. fala pra gente um pouquinho na sua concepção. Qual que é o diferencial da imagem? Cá, pra mim, a imagem do empresário é importante por...
Eu acho que eu gosto muito quando o empresário ele mostra a cara mesmo. Eu sou a cara da empresa. Isso. E eu nem tive como fugir disso. Porque, Karina, foi tão rápido as coisas pra mim. Eu fiz o primeiro bolo dia 28 de março de 2015. Em 4 meses, eu já tinha alunos em todos os estados do Brasil, em 4 países. Gente. Então, assim, Mara, você ficou conhecida em 1 ano? Não. Foram em 4 meses. Foi assim. Foi tudo muito rápido, né? 2015, um ano que teve uma crise financeira muito brava e muita gente perdeu emprego, marido e mulheres. Então, meu curso, o simples curso, sem experiência, ele veio no momento que a demanda foi muito alta, né? Então, assim, era a Mara. E esse meu jeito que você citou no começo, de me doar, de fazer tudo com muito amor, de dar atenção. Eu gosto de gente, eu gosto de estar perto. Não foi o bolo que me trouxe, né, nesse local que eu estou hoje. Foi a pessoa da Mara. Se hoje eu tenho a feira, eu tenho as lojas, eu tenho esse público gigante, certeza. eu tenho 50 mil pessoas numa feira, não foi pelo bolo, não foi só a confeitaria, né? Foi a forma que eu lidei com cada pessoa, foi a transformação que eu causei na vida dessas pessoas, foi a atenção. Foram os 40 minutos que eu falei de fé, de amor, de comportamento. Não foi confeitaria. Então, desde o início, a persona da Mara é muito forte. Muito mais que o bolo, muito mais que a confeitaria. Então, eu nem sei te falar quando foi isso e qual a importância. Porque, para mim, só teve isso até agora. Tanto que o meu segundo livro, ele chama Muito Além de Bolo. Porque o meu trabalho sempre foi muito além de bolo. Nunca foi sobre a confeitaria. Sempre foi sobre propósito, mulheres, né? Carregar uma multidão comigo, fazer pessoas crescerem também, fazer o setor evoluir, né? A cadeia inteira evolui quando a gente trabalha em conjunto, né? Quando todo mundo cresce, né? O setor inteiro, né? Tem vantagem, né? Eu acho que foi isso, não dá para separar. Eu acho que Mara Cake sempre foi a persona, nunca foi confeitaria, não. Sim, então você acredita que foi importante ter a sua imagem? Muito. Com certeza. Eu acho que foi isso que me trouxe aqui, não foi o bolo. Quando eu dava as aulas, eu sempre chegava, durante 40 minutos eu conversava com elas. Contava um pouco de como eu tinha começado, né? Eu tive uma revelação na madrugada de oração, às 3 da manhã, e Deus falou muito claro ao meu coração, você vai ensinar o mundo a fazer bolo. E naquele dia eu não tinha feito nenhum bolo nunca, né? E eu me chamei de Mara, e naquela madrugada eu fiz um Instagram chamado Mara Cakes. Foi o nome que Deus me deu. Então, a primeira coisa que Deus fez antes de mudar meu nome, mudar minha história, Ele mudou meu nome. Gente. E até minha mãe falou na época, nossa, depois de velha vai trocar de nome? Eu falei, mãe, não sei te explicar, mas eu chamo Mara agora. E ninguém me chama de Edmara mais, e foi muito maluco isso. E esse apelido, nunca ninguém te chamava de Mara como apelido? Não, só de Ed. Eu achava que era Mara sempre. Era de Edmara. Meu Deus. Meu marido me chamava de Dizinha. Então, nessa madrugada, Deus mudou meu nome, mudou minha história, e me colocou no mundo, né? Que hoje eu tenho alunos em 40 países, né? Eu dei aula presencial em Dubai, Toronto, Milão, né? 4 livros, gente, é uma história, né? É toda uma história. E aí, nesse dia que Deus me mostrou que eu ia ensinar o mundo a fazer bolo, eu não sabia fazer bolo nem pra mim. Então, eu sempre vi que tinha propósito, que não era só confeitaria, que eu precisava falar com as mulheres. E aí, eu chegava, em cada aula, era 40 minutos falando de fé com elas, dessa experiência, das minhas experiências com Deus. E aí, no final, quando eu terminava isso, eu ia ensinar a fazer o bolo. Quando eu terminava a aula, formava uma fila imensa para fazer a foto. Ninguém falava da aula. Ninguém. Tipo, parabéns, adorei o bolo, eu aprendi, vou fazer o bolo igual. O bolo foi bonito? Não. Era assim, aquilo que você falou foi para mim. Eu tô saindo daqui transformada. Eu vim aqui só para ouvir o começo. Ninguém. Teve momentos, demorou para eu entender, porque era meu início, tudo era muito novo, eu não estava preparada, né, para tantas turmas, chegava a ser 500 alunos todo mês, presencial. Meu Deus! Eu nunca gravei um curso online, não tenho curso online. Eu tenho todos esses alunos no presencial. Presencial, a maioria. Ou fora é online, porque eu fiz uma apostila e enviava o PDF, tá? Nossa! Eu nunca gravei curso online. Caramba! E aí, essas mulheres não elogiavam o bolo. Isso me deixou até magoada algumas vezes. Mas elas só elogiavam a palavra que eu... A referência era você. A referência era a palavra que a Mara deixava antes de começar a falar de bolo. Então, nunca foi sobre bolos.
E eu sempre falo, Mara, olha só como que a gente se conecta. Diz os meus mentores que semelhante atrai semelhante. E quem tá me assistindo sabe que eu sempre falo muito do CPF. Eu criei o Check 5, inclusive a gente tá patenteando agora, né? Check 5, que seria o cheque de 5 áreas da sua vida como CPF para que você tenha um CNPJ forte. Então não tem como eu ter uma empresa próspera, uma empresa que cresce, uma empresa que tem uma história, um legado, algo duradouro, se o meu CPF estiver fraco. Então lá a gente trabalha tudo isso, Mara. É a fé, é a oração, com os mentorados, né? Aí a gente traz também a parte da força, que seria o quê? Investir na saúde, é o exercício físico, é você estar na academia, estar preocupado em fazer os seus exames ali em dia, você estar bem com o seu físico. A comunicação, que é a fala, são 5 Fs, na verdade, né? Então você investir na sua comunicação, faturamento é você investir em vendas. E o foco também, que é você aprender algo novo. Até falei aqui pra nossa ajudante de hoje, que ela colocou alguns livros aqui, ó. Pegou lá da biblioteca do Joel, né? Eu falei, olha, aquele eu já li. Esse livro é excelente, inclusive, esse aí, ó. Venda à mente, não ao cliente, né? E eu falo muito pra eles, gente, o quanto é importante você ler, você investir em conhecimento. E você trouxe muito sobre a fé. E aí isso é muito bem verdade. Eu sou de muita fé. Muito verdade. Por quê, gente? Já aconteceu, o que a Mara falou aqui, já aconteceu várias vezes comigo também. Eu lembro uma das primeiras palestras que eu fiz, Mara, de marketing, a gente falou tanto sobre vendas, tanto sobre marketing, e só que chegou ao final a dona de uma escola de inglês, ali em Prudente, não a conhecia, ela mandou um áudio pra mim. E falou assim, Cá, eu fui pra uma palestra de marketing e Deus me deu uma resposta, porque a gente teve um momento de oração, teve um momento de devocional. Ela falou, Deus me deu uma resposta porque eu estava pensando em fechar o negócio. Olha só. E o que você falou ali às foi vezes, exatamente... Às vezes a pessoa tá ali só pela nossa palavra. Até hoje eu conto essa história, eu arrepio, porque ela falou assim, eu fui ali, Deus deu exatamente a resposta que eu precisava. Então eu vejo que as pessoas estão sedentas disso. Eu dei uma aula uma vez em uma cidade, foi em um shopping, eu não lembro se era dentro da Kamikado, e um homem entrou, um homem sério, eu vi que ele não era confeiteiro, bem vestido, ele tava todo de social, e ele entrou, fez a inscrição na porta, pagou e ficou em pé num canto. E eu achei estranho, fiquei até um pouco preocupada, que eu viajava sozinha, eu chegava a ter agenda igual de cantor, né, cada dia um estado, Meu Deus. Chegava a passar 21 dias fora de casa, Caramba. Era igualzinho, tipo, minha agenda era Recife, Salvador, Maceió, era assim. E esse cara ficou em pé, estranho, parado assim. Aí no final, quando acabou, ele foi lá, ele falou assim, eu sou da construção civil, mas eu tava passando aqui na porta, aqui, eu tava no shopping, não sei te explicar, mas um negócio me puxou pra dentro dessa sala. Mulher. E você falou tudo que eu precisava ouvir. Meu o cara não Deus. era confeiteiro. E o que ele extraiu ali era a palavra que Deus tinha então, pra assim, ele. tem muitas histórias. Depois a gente ficou amigo e a gente se falava sempre no Whats. Ele era da MRV. E ele construía casas em muitos lugares. E ele falou, nunca vou fazer um bolo, Mara. Não sei explicar. Ele pagou a inscrição, ficou ali em pé. fazer bolo, mas ele foi E teve outra vez de uma mulher também, que ela entrou na sala e eu estava contando que eu amo mudar. Eu já mudei 13 vezes, eu sou apaixonada. Eu enjoo de morar na mesma casa. Eu adoro mudar, juntar tudo e montar tudo novo. Eu amo novo. Casa também, nova, quarto adoro. novo, rua nova, amigo novo, amo novo. E eu tava contando isso antes de ensinar o bolo. E eu falei, gente, mudar é tão bom, né? Vocês gostam de novidade? Imagina, quarto novo, sala nova, vizinhos novos. E a mulher começou a chorar desesperada. Ela estava sentada lá no fundo. E ela, eu só vim aqui por isso. Eu estou há 15 dias sem falar com meu marido, porque ele foi transferido e a gente ia se mudar e eu não aceitei. Olha e ela me agradeceu. Isso, gente. Então, assim, são exemplos. O impacto na vida dela e na família. Então, assim, são alguns exemplos, mas foram, assim, inúmeros casos de coisas que as minhas palavras antes da aula eram muito direcionadas a pessoas que estavam ali, que precisavam ouvir, que às vezes foram ali só por aquela palavra, sem saber. E muitas vezes a gente nem programa isso. Não sei se acontece com vocês. Mas às vezes eu chego para uma reunião com eles, a gente começa a conversar ou tá gravando, às vezes é uma live ou um podcast, igual a gente tá aqui agora. Tem muita coisa que a gente tá falando aqui que não foi nada programado, né, Mara? Tem a gente tem um roteiro, mas surge. Eu tive uma aluna que ia cometer suicídio na madrugada. E por acaso eu chamei ela assim do nada pra perguntar outra coisa e a gente começou a conversar. E ela me contou que ela ia se suicidar. Então, assim, são muitas histórias. Nossa. É incrível, né? É coisa de Deus. E aí é o que eu falo, se nós queremos ser prósperos, nós queremos que nossa empresa cresça, e sim, nós queremos realizar sonhos através do dinheiro, quem que não quer, porque ninguém vai trabalhar de graça, né, Mara? Mas eu falo que quando você consegue ganhar dinheiro
com algo que Deus tem como propósito para fazer muitas vidas melhores, que foi o que você acabou de falar, é o seu trabalho, é o seu ganha-pão, Sim. mas através disso muitas vidas são transformadas. Com certeza. Eu creio que isso é o significado de sucesso. Karina, o que é sucesso para você? Sucesso é isso que a Mara acabou de falar, é o que ela faz, é o que eu faço. É a gente entregar algo como trabalho, mas que através disso vidas são impactadas, famílias são impactadas e vidas são transformadas, inclusive passam a conhecer Jesus. Eu queria até aproveitar dessa oportunidade, gente, para presentear aqui a Mara com o nosso livro. Aqui, amiga, para você. Sociedade com Deus. Para uma empresa próspera à luz da Bíblia. Isso. Amei. Esse livro tá com o prefácio do Joel J, né? Ele fez o prefácio do livro, isso. E esse livro, ele ficou engavetado 3 anos. Que eu tinha, assim... Sério? Menina... Você lançou quando? Agora no evento com o Joel, agosto do ano passado. Foi. E o que aconteceu, Mara, desse livro, pra você entender? 3 anos, eu fiquei, assim, procrastinando. Escrevia um pouco, parava, escrevia, parava. Aí, fazendo a mentoria com o Joel falou assim pra mim, cadê seu livro? Que livro você já escreveu? Você já tem um livro? Olha. Aí eu falei, Joel, não tenho. Aí eu até comentei, falei assim, tem um que tá lá engavetado, mas é espiritual, não é a parte de marketing e vendas. Ele falou, mas por que tá engavetado? Eu falei, Joel, eu não sei porquê, toda Ele vez é que eu... cristão também, né? O Joel ele tá no início da caminhada dele, das descobertas dele, né, no cristianismo, mas o Joel é muito de fé também. E aí eu falei pra ele, olha, o Espírito Santo me incomodou pra escrever esse livro, e toda vez que eu penso no livro, eu choro. Olha que esquisito. Às vezes eu dirigindo assim, e eu não sou de chorar fácil, tá? Mas eu dirigindo, eu lembrava do livro que tava engavetado, e, Karina, você tem que escrever o livro. Aí vinha aquela emoção forte, aquela vontade de chorar. Era algo muito espiritual, só que algo me travava. Porque ia impactar a vida. Porque como é que é o nome disso? Tem até quando espiritualmente te trava lá. Tem um nome, opressão, batalha espiritual, Aí o Joel falou pra mim, não, eu vou ter uma outra reunião com você daqui 30 dias e eu quero saber desse livro já terminado. Falta quantos capítulos pra acabar? Falei, Joel, muito pouco. Termina esse livro e vamos publicar. E aí eu tinha o evento com ele aqui, no J Lab, né? E eu falei, gente, se ele falou pra publicar o livro, olha a oportunidade de já fazer o lançamento do livro aqui. Aí ele falou que faria o prefácio. Ele, termina, eu vou fazer o prefácio pra você. Porque eu expliquei tudo sobre o livro, né? Então ficou lindo o prefácio que ele escreveu. Depois você vai conseguir ler. Legal, vou ler. E aí nós lançamos o livro. Então ele é específico para empresários. Ele fala de marketing, de empreendedorismo e muito de fé. Da minha caminhada com Jesus durante esse período, né? Investindo em uma empresa, como a maioria de vocês que nos assistem, né? E, Mara, você que é uma pessoa, a gente conversou já bastante, né, em outras ocasiões, e você sempre fala desse seu lado da oração, do jejum e da fé, e o quanto que isso tem sido importante para você vencer, por exemplo, críticas de pessoas que vêm de fora, que às vezes querem te derrubar, porque às vezes enxergam em você algo inalcançável, e aí como ela se vê, é difícil para ela alcançar, eu não vou chegar no que ela chegou, então ela prefere criticar. Como que a fé e a oração têm te sustentado nesses momentos? Karina, eu acho que se não fosse Deus, eu já teria desistido, porque o que acontece? Essa questão de ter iniciado autodidata e ter feito esse sucesso muito rápido, eu desde o início da minha carreira tive parcerias muito fortes, eu iniciei e já tive uma parceria com a Nestlé muito grande, eu tinha 1 ano de trabalho, já tinha um contrato com a Nestlé que na época, né, 10 anos atrás, eu recebi 100 mil reais para não precisar fazer nada, era só para não dizer nome dos concorrentes. Então imagine isso para um chefe que tinha estudado muito, que era formado, né? Então eu passei por muito preconceito desde o início. Então quem estava na confeitaria há 20 anos atrás, tinha formação na área, ela não me aceitava. Então eu sempre via, eu cheguei a ter 116 grupos de WhatsApp com alunos. Caramba! Tinha dias que eu acordava, isso em 2015, 16, 17, e os 116 grupos estavam me criticando. Tinha dias que era assim, pastora dos bolos, se eu quisesse ouvir de Deus eu tinha ido na igreja. Tinha muita gente que amava, que tinha a vida transformada através disso. Os fãs e os haters. Mas sempre tinha alguém para criticar, então desde o início eu passo por isso. Então eu ouço assim, como você lida com as críticas, com as pessoas que não gostam? Eu não lido, porque eu não ligo para elas. Eu não tô focada nisso. Eu tenho tanto trabalho, eu tenho tanta coisa para fazer, para acontecer ainda, que eu não olho. Você viu tal coisa? Não vi, não me manda, não me interessa. É coisa boa? Vai acrescentar? Vai me abençoar? Manda. Se não for, eu não quero saber. Problema sempre tem. Tive outro dia na internet aí com um franqueado, né, de uma franquia que fechou.
Então, tudo que é da Mara, fazem aquele alvoroço. Fecham-se franquias todos os dias, né? Com certeza. Teve uma famosa de bolo que fechou certeza. 30 lojas no ano passado, ninguém fez. Aí a Mara, nossa, não pode. Aí deu uma ibope, o pessoal me mandando. Eu falei, gente, normal. Quem passou por um problemão de hater e franqueado foi a Cacau Show ano passado, lembra? Sim, no final do ano. Sim. Eu falei que eu me inspiro nessas pessoas, né? Detonaram lá o Alê. E o cara tá fazendo o quê? Um parque gigantesco. Eu passei por ele na beira da rodovia. Ele foi pra cama chorar, desistiu, parou de trabalhar? Com certeza não. Porque teve 1000 franqueados falando mal dele lá e um monte de coisa? Não. Então, o Neymar, a Virgínia, o povo fala mal deles, a Anitta, todo dia, né? Todo dia. E eles crescem, né? Eu quero Só olhar pra essas pessoas. Que a internet todo dia malha de pau e eles estão só crescendo. Então, assim, eu entendo muitas pessoas que falaram muito mal de mim no começo. Isso daí é igual meteoro, vai subir, subir, vai descer. É famosinha da internet. Como que é um termo que eles usavam muito? Usaram muito o meu nome. Não era emergente, esqueci o nome agora, mas tinha um nome, um apelido. Não vou me lembrar agora. Tinha feiras de confeitaria, que no início, em 2017, eu fui para uma feira, né? E lá tinha as marcas famosas e os chefes famosos. E eu acabei roubando a cena. Eu montei o stand e trancou todas as ruas. Sim. E aí, quando acabou a feira, só via post de gente famosa. Vocês viram só a famosinha que não sabe bater um bolo? Né? Trancando as ruas e os grandes chefes, a míngua. Então, assim, pra quem não sabe, acha que hoje a Mara tá passando por crítica, por batalha, por... como que eu falo? A palavra nem seria crítica, né? Fala aí uma palavra. Não é hater. Eu vejo como essas hater. coisas de internet, pessoas... pra falar mal, né? Peguei 26 fakes outro dia, numa publicação. Caramba. Falava que tinha trabalhado pra mim, nunca trabalhou. Trabalhei pra Mara, a Mara fez tal coisa. Aí você ia ver, não era isso, funcionário. Eu olhei e falei, gente, eu não conheço essa pessoa. Eu comecei a olhar, tinha 26 fake. Então, assim, Nossa, imagina o tempo que essa pessoa tem disponível pra criar tantos perfis. Eu tenho uma pessoa que me persegue há 11 anos. É uma doença. Daria até fantástico. Sabe aquela Ana Hickman, uma vez? Foi na Hickman, né? Que um fã escondeu no hotel. Não foi? Eu não lembro. Eu acho que daria uma história dessa. E no fundo, eu acho que é uma fã, né? Porque 11 anos ela vive mais a minha vida do que... Uma pessoa que não tem paz, né? 24 horas pensando em você. É uma pessoa que não tem paz. Eu oro por essa pessoa, porque são 11 anos vivendo a minha vida, né? Então ela fala de mim nos stories, ela posta eu troquei a data da minha feira agora, né? 3 dias e mudei o local. Eu tava postando que era para as pessoas entrar na justiça contra quem perdeu a passagem. Então o tempo todo tentando me afetar, né? Querendo prejudicar de todas as formas. E fazem 11 anos. Então, eu acho o seguinte, quem tá na posição que eu estou, que você está, quem se destaca sempre vai passar por isso. Sim. Eu só vou estar livre de crítica. Se não estiver fazendo nada. De babado na internet. Se eu não fizer nada, virou uma ameba, virei um nada. Então eu sempre olho, quando alguém vem falar alguma coisa, eu leio algum comentário negativo, ou alguém me criticando, eu falo, deixa eu ver o que essa pessoa construiu. Deixa eu ver os projetos dessa pessoa. Deixa eu ver se ela está onde eu gostaria de estar. Né? Geralmente são de pessoas que eu não admiro. As críticas vêm. Exato. Geralmente são de pessoas que não têm nenhum projeto que ajude a vida de ninguém, que melhore a vida de ninguém. São de pessoas que não têm propósito, que não fizeram nada para construir nada. Então, eu não ligo. E aí tem gente que sofre. Mara, você viu que escreveram de você? Meu Deus, você me ajudou tanto, você é uma pessoa boa, você não merece isso. Eu falo, não liga não, eu tô ótima, eu tô trabalhando. Então, assim, nunca fui pra cama chorar e nunca pensei em desistir por crítica, nunca. Eu tô sempre animada, eu sou muito feliz, Karina. Minha alegria, ela vem do Senhor e ela tá aqui dentro. Amém. Ela não depende nada do que acontece aqui fora. Amém. E a maioria das pessoas, a alegria delas, a motivação delas, é 100% relacionada ao que aconteceu aqui fora. Então, a minha alegria não vem de nada que acontece aqui fora. Então, eu sei o Deus que eu sirvo. E quando vem uma batalha forte, eu sei que algo grande está chegando. Com certeza. Porque todas as vezes que eu vivi algo grande, o ano passado, eu vivi batalhas agora na internet, me detonaram para todo lado, e foi esses 26 fake. E eu até te contei no WhatsApp. Sim. Nesse mesmo período do ano passado, eu estava passando pior que agora. Porque tá chegando perto da minha feira. E o ano passado foi meu recorde de público. Me detonaram na internet pra ver se o povo não ia pro meu evento. Acabaram comigo pra tudo quanto é lado que você imaginar. Foi meu recorde de público.
Imagina a dor de quem viu. Então, assim... Tanto fez pra não ir ninguém, aí vê lá então, 50 mil pessoas na feira. Então, no fundo, o povo acaba me divulgando, falem bem ou mal, mas falem de mim. Não me esqueçam. Então, assim, eu sigo fazendo meu trabalho, eu sei quem eu sou, o que eu represento, né, na vida de tantas mulheres. E sempre vai ter quem fale mal, porque nem Jesus agradou todo mundo, né? Exatamente. E eu vou estar sempre focada em quem gosta do meu trabalho, em quem admira. E não quero saber de quem não gosta, né? É um direito da pessoa, ela não tem que gostar, exatamente. Né? Então, não vamos agradar a todos. Eu coloco energia naquilo que vai acrescentar. Eu não coloco energia em coisa ruim, não. Eu só olho pra coisa boa, porque é positivo. E eu amo viver assim. Então, eu não lido com crítica, porque eu não tô olhando pra elas. E uma coisa que a gente já falou também, Mara, a árvore que ela não dá fruto, ela não toma pedrada. Então, eu levo tijolada mesmo. Tijolada. É muito fruto, então não é pedra, é tijolada. Porque é isso que incomoda as pessoas. Eu falo muito também sobre isso, que quando ocorrem essas situações, a gente sabe que diz mais sobre a pessoa do que sobre você. Então, às vezes, a são uns comentários tão maldosos, Karina. Teve um comentário que me mandaram outro dia, e era uma mulher falando que ela trabalhou pra mim, isso e aquilo. E era uma mulher que chegou na nossa empresa, o filho tinha sofrido abuso sexual do próprio familiar, o avô da criança, e a gente acolheu essa mulher tão bem. E essa mulher estava lá com um textão falando. Aí eu olhei e falei, Deus, só pode ser espiritual, cara. Sim. Porque não tem porquê essa mulher estar denegrindo a nossa empresa, a gente acolheu ela. Aí eu olhei uma outra pessoa na qual eu tinha ajudado, aí eu falo, o diabo tá tentando ver se eu desisto? Não é possível. Porque não tem outra explicação. É espiritual, muitas coisas é levante do inferno. Porque eu sou uma mulher de fé, de oração, de jejum. A minha vida com Deus é linda. Por isso que eu não posso ceder a esses ataques em nenhum momento. Quando eles chegam, quando eles são pesados, quando eu vejo minha família sofrer, minha irmã fala, Mara, mas não é possível, não pode isso. Meu Deus, o que você faz para as pessoas, o coração que você tem, não pode. Como que você consegue ficar bem com tudo isso? Aí eu falo assim, espera. Né? Deus tá no controle. Tem propósito. Eu tô gerando o testemunho mais lindo da minha vida. Calma. E aí minha irmã ontem falou assim, é muito engraçado, né, Mara? Nem lembro mais, né? Bem que você fala, né? Deixa. Exatamente. Eu acho que tudo tem propósito. E Deus me coloca em umas situações assim para as pessoas se lembrar depois. Sim. Tipo, olha, aquele dia ela lembra, a Mara passou isso, e olha agora. E olha onde ela está, o que ela conquistou, porque você só vem crescendo, né, Mara? Eu acho assim, que Deus me coloque em algumas situações para o nome dele ser honrado e glorificado. E, tipo, pode juntar um batalhão para derrubar a Mara. Deus tá com a Mara, gente, não vem não. Amém. Pode ter levante do inferno, maior que tudo é Jesus Cristo, e é nisso que eu creio, nele né? Você tem colocado sua confiança. A minha confiança é 100% nele, e pode vir quem for, né? E que fé forte, que mulher forte, que isso venha inspirar cada vez nós como empresárias, como mulheres, como cristãs. Problema né? sempre vai ter, né, Karina? Sempre. Quem é comerciante, quem é empresário. Imagina tem a gente ter problema. nós, né? Nós empresárias, você que tá nos assistindo, mulher. Você tem uma vida tão certinha que você não teve fracasso nenhum, você não teve, nossa, nada deu errado. Que nem outro dia teve uma pessoa que a gente tava falando sobre treinamento, mentoria, essas coisas assim. Ele falou, nossa, fulana de tal, aí estou o nome de uma mulher, que eu conheço também, que inclusive admiro muito, e ele falou, eu não faria nada com ela porque ela faliu uma empresa. Meu Deus. Aí eu brinquei com ele na hora, eu falei assim, olha, bilionário faliu se você empresa? for pegar todos eles, faliram pelo menos uma empresa para chegar onde chegou. Todo mundo faliu. Essa é uma das principais experiências, né? Para um empresário crescer, ele entender como faz para uma empresa funcionar, crescer, frutificar, mas também como você faz para uma empresa falir. E nem sempre tudo dá certo. Exato. Eu contei outro dia, eu perdi de faturamento de 2 anos para cá quase 3 milhões. Eu não fiz nada errado. Sim. Coisas do mercado, negociações aí que aconteceram. Eu troquei a feira de lugar, perdi 1,5 milhão em uma negociação, que faz parte do mercado. Sim. E me afetou? Com certeza, afetou bastante, mas nem por isso eu desanimei, eu sigo fazendo. Empresário tem que correr risco, Mara. Porque eu sou aquela pessoa, eu ouço muito isso até de alunos, tá? Nossa, mas Kai, e se eu fizer tal coisa e não der certo? Mas e se eu alugar aquele espaço e não der certo? Mas isso aqui, e se não vender? Eu vou lançar esse produto, e se não vender? Gente, tem produto que vai vender, tem produto que não vai vender. Com certeza na sua empresa você já lançou algum bolo, alguma coisa que você achou que ia dar super bom e não deu. O pavilhão onde eu faço a feira, o aluguel é 2 milhões para usar 4 dias. Então nem qualquer um que tem coragem. Às vezes eu vejo umas pessoas falando besteira, eu falo, você não tem coragem de botar um carrinho
pra vender doce em lugar nenhum. Não escreve besteira, não. Então, assim, eu sou corajosa, eu sou ousada, eu enfrento desafios financeiros, eu me coloco em situação financeira difícil para fazer pelo setor. Não é pela Mara, porque se fosse por mim, eu já tinha parado, muitas vezes. Sim. Nem tudo dá o retorno financeiro que a gente espera todo ano. Tem um ano que eu faturo um valor desse, tem coisa que vai que vai sobrar, e tem um ano que vai faltar. Exatamente. E tá tudo certo, tá tudo certo. né? Então, nem sempre é sobre o dinheiro. Nunca foi sobre o dinheiro. E é normal, igual a loja fechando. Eu nunca divulguei muito franquia, se você olhar no meu Instagram. A franquia, ela é um projeto que foi mais da equipe do que da Mara em si. Quando eu lancei o projeto de franquia, eu tive 300 fichas de inscrição. E eu vendi, na época, 6. Eu nunca fiquei divulgando muito. Porque para você ter franquia, você acaba lidando com o dinheiro do outro. Sim, e eu que sou muito criativa, dinâmica, me barra um pouco. Às vezes eu quero fazer um bolo agora e pôr na loja, eu não posso. Porque eu tenho que treinar a cozinha do franqueado, fazer um manual, detalhar tudo. Ele acaba travando a minha criatividade. E também então, porque hoje, a reputação da sua marca fica em risco também, né, Mara? Eu deixei de vender franquia já tem 2 anos. As pessoas não sabem disso. Entendi. Então, às vezes elas olham, a Mara fechou uma loja, deve estar arrasada, por isso... Não, eu já mudei minha estratégia, que as pessoas não sabem disso. Que eu não tô vendendo franquia fazem 2 anos. Que eu já pausei esse projeto. Então, não foi um projeto que eu acho que ele funcionou pro perfil da Mara. Eu acho que uma franquia é mais para quem recebe tudo pronto, que recebe e revende. O meu produto, ele é feito 100% em loja. Exatamente. É trabalhoso, não é qualquer franqueado que quer seguir esse um padrão, projeto. tudo. Precisa da confeiteira, precisa fazer o recheio, precisa fazer a massa. Então, durante o processo com o franqueado, eu fui vendo que essa operação é difícil para ele. Eu vi o franqueado também sofrer com isso, né? Então, as pessoas não sabem, elas falam muito sem saber. Então, é um projeto que eu estou muito em paz com ele. E aí todo mundo criticando isso, aquilo, a franquia da Mara fechou. E é um projeto que eu estou muito em paz com isso. Eu tenho planos para esse projeto de outra forma, eu tenho algo novo para isso. E as pessoas só sabem falar sem saber de nada, né? Exato, é triste isso, né? Isso acontece muito. E eu muito. super em paz com tudo isso, né? E que bom, porque você tem Deus, como você disse. E, inclusive, amiga, agora para nossa última pergunta já. Que essa pergunta ela é bem mais pro emocional, né? A gente trazer ali para quem está nos assistindo sentir isso. Pense você, a pergunta que eu vou fazer para ela agora, pense você aí também como você responderia isso para você. Então, Mara, o que você diria para Mara que começou lá há 12 anos atrás? Olha, eu acho que eu não mudaria muita coisa, mas eu acho que muitas vezes eu fui boa demais. Dá um conselho pra Mara. Eu acho que às vezes ser um pouco mais seleta é importante. Eu acho que eu sempre me abri demais, eu abri muito a minha casa, me abri demais para todo mundo. Eu gosto muito de servir, de ajudar. Eu acho que hoje eu seria um pouco mais seleta, porque eu acho que as pessoas não valorizam muito isso. Eu vou dar um exemplo assim, vou dar um exemplo de funcionário. Aquele funcionário que você mais ajuda, que você fica próximo, ele sai e é o primeiro que vai lá no sindicato. É aquele... No começo eu era amiga de todo mundo, queria levar todo mundo para casa. E hoje eu tenho uma postura diferente. Então, eu acho que a Mara lá de trás, ela teria tido uma postura mais séria, mais empresária e menos Mara mãezona. Eu acho que a Mara mãe... Eu fui muito mãe e eu acho que isso não foi bacana. As pessoas aproveitaram bastante... E nem todas foram muito gratas. Eu acho que talvez eu mudaria um pouco disso. E eu acho que eu teria me profissionalizado mais, como eu te falei, né? Eu acho que deu muito certo até aqui, sozinha, autodidata, né? Sem a estrutura de conhecimento. Eu vendia apostilas e aulas e vídeos com meus filhos filmando bolo, vídeos sem ser profissionais, deu muito certo. Mas hoje eu acho que eu começaria diferente, né? Com material mais profissional. Hoje eu faria as mentorias. Eu acho que eu melhoraria mais ainda o que deu certo. Mas eu gosto da forma que eu construí, né? A carreira. Eu acho que a ousadia foi o que mais aconteceu, assim. Eu não tinha dinheiro, eu metia a cara e ia fazendo. Talvez tivesse
fosse um pouco comedida em algumas coisas. Uma cautela Né? maior. Como eu te falei, eu cheguei para fazer a primeira feira, eu tinha 10 mil reais na conta e aluguei um pavilhão de 400 mil, com 10 mil na conta. Caramba! Então assim, eu fiz muito isso, né? Então, desde então, minha luta financeira é muito grande, porque eu me coloco nos projetos gigantescos, né? Cheguei a fazer a feira de 7 milhões. Então, são coisas que hoje eu ia, talvez, enxugar mais custo de operações. Eu faria algumas coisas diferentes no negócio. Mas, como pessoa em si, eu acho que eu não mudaria. Eu gosto, assim, da maneira que eu levo, que eu trato as pessoas. Eu gosto. Eu acho que não mudaria muita coisa, não. Eu acho que é isso. Eu teria tido uma postura mais empresarial, mais CNPJ e menos CPF. Eu acho que é isso. Eu acho que é esse conselho, gente. Não que a gente vai perder o coração. Isso, eu entendi o que você quis dizer. Não que você vai ficar uma pessoa fria. É um equilíbrio, né? Não que eu quero me tornar uma pessoa fria, que não vá ter compaixão pelo outro, né? Não vou ter sororidade, mas eu vou ponderar, certo? Quem eu vou me aproximar, quem não devo me aproximar. Porque muitas vezes você coloca pessoas dentro da sua casa, você se abre muito e você ganha uma punhalada nas costas, né? E o mundo tá cada vez mais frio, né? Então acho que hoje eu ia pensar um pouquinho mais e não me abrir tanto para as pessoas. Eu falo que isso que a Mara falou agora, gente, como que é uma coisa que serve para muitos de nós. Eu falo até para mim, Mara, recentemente eu tive A internet tá pregando muito isso, né? Tá. Não abrir para as pessoas, Exato. né? Conversando com um dos meus mentores, a gente está falando sobre isso, essa questão dos funcionários que você trouxe, por exemplo, desse negócio de você não ter tanto dessa Intimidade. coisa de intimidade. O que eu fazia para você ter ideia? Às vezes eu estava indo para a empresa, aí eu falava assim, a fulana falou que quer comer um bolo de cenoura. Aí passava, pegava um bolo lá na Mara, inclusive eles amam, né, o seu bolo. É uma delícia. Aí passava, ela quer um bolo, vou levar. Aí vinha uma amiga minha e falava assim, você tá pegando? Eu falava assim, vou levar pras crianças. E as crianças, todo mundo falou, mas você tem filhos? Eu não tenho filhos, né? Quem me segue sabe. E eu tratava eles, os funcionários todos, como se fossem filhos. Família. Que eu falava as crianças, vou levar pros meninos, como se fosse família. E eu comecei a perceber assim, não que foi ruim, mas que quando eu precisava ser chefe, não dava certo. Aí eles me viam como mãe e não como chefe. A primeira vez que você cobra, fica emburrado. Exatamente. E isso não era culpa deles, era culpa minha, que não soube como me posicionar naquele momento. Nós erramos. Exatamente, mas isso foi mudando também. Vocês veem, gente, como que tem coisa que na trajetória, na nossa jornada como empreendedor, que nem ela falou de dar esse conselho pra Mara lá atrás. Prática, né? Eu daria esse conselho, o mesmo conselho pra Karina lá atrás, mas como que a gente amadurece na jornada, né, Mara? Com certeza. A gente amadurece muito, são 7 anos de loja, né? Sim. E amadurece muito. Eu quando abri a primeira loja, eu ficava ali todos os dias, era aquele contato de família mesmo. E não adianta, não valoriza. É triste, né? Mas não valoriza. Vezes, exatamente. Não valoriza. Exatamente. Então, pra gente finalizar agora o nosso episódio, só tenho a te agradecer, Mara. Gente, ela veio aí de longe pra gravar com a gente aqui no Alphaville, aqui nos estúdios do Joel J, do J Lab. E eu queria te agradecer, porque eu aprendi muito nesse podcast, sempre aprendo com você, te sigo nas redes sociais, sou sua admiradora, assim, Obrigada. do coração. E eu agradeço por esse conhecimento que você compartilhou comigo e com as pessoas que estão em casa. E Mara, agora eu queria pedir pra você olhar pra essa câmera aqui e dizer pro pessoal a próxima data da feira. As pessoas que estão te assistindo, que querem já participar, né, pra você fazer o pitch da feira. Tá bom. Com você. Ó, a próxima Mara Cakes Fair é de 20 a 23 de abril no Transamérica Expo Center, é o maior evento de confeitaria. Então, não fiquem de fora, porque vai ser incrível essa edição. E o Instagram e onde a pessoa se inscreve? O Instagram é Mara Cakes Fair e o site é maracakesfair.com.br. E é isso, gente. Eu agradeço a audiência de todos vocês mais uma vez aqui no Neuromarketing Cast. E o nosso próximo convidado, não perca. Não perca, porque ele é tão seleto quanto a Mara. E vocês vão aprender muito também sobre empreendedorismo, marketing e fé e espiritualidade. Deus abençoe vocês. Muito obrigada.